ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13 e versículo de número 11. Como bem foi aqui apresentado, sou o pastor Douglas, estou à frente dos trabalhos da Assembleia de Deus Águas Vivas na cidade de Maringá. Estou debaixo da bênção do meu pastor, presidente, pastor Ronaldo. Trago saudação da missionária Juliana, minha esposa, amém, que fervorosamente voltou para casa terça-feira aqui, feliz por estar em meio a mais um povo que quer morar na Nova Jerusalém que desce. Você que achou, profira um amém. Amém. Você que não achou, diga misericórdia. Ou igreja afiada. Vamos fazer neste momento menção de uma narrativa bíblica que será ali o molde, será o alicerce que o Espírito Santo irá nos colocar nessa noite para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui ouvir as palavras que Paulo estava levando à igreja de Corinto no capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu convido você, vamos ler mais uma vez? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia, misturado com glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui. 2 vezes estive nesse lugar e não pude pregar, e estava ali todo o serelepe querendo pregar. Porém, no dia que chega a honra, o privilégio de aqui estar, eu senti o peso da responsabilidade uma vez mais. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus fará com que eu e você possamos entender, repita não, olha com olho de profeta para ele e pergunta assim: você sabe qual o fator determinante para que nós possamos ver os atos do Senhor? Nessa noite, através dessa palavra, eu quero que você venha comigo nas asas do Espírito Santo. Aleluia. E compreenda que, neste momento que Paulo estava falando à igreja de Corinto, aqui está falando não mais aquele Saulo irresponsável, não mais aquele homem perverso, mas um servo do Deus Altíssimo, um homem fundamentado na palavra, um homem que verdadeiramente estava falando da sua posição, da sua estatura espiritual, expressando o comportamento antigo de menino, mas hoje, ou seja, naquele tempo, como de um homem. Mas o tema da mensagem a qual esta igreja colocou, segundo o livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, é para que, profeticamente, certo da ação de Deus sobre esta nova empreitada neste ministério, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa maior do que a da primeira. Mas acontece uma coisa, pastor Denis, que algumas pessoas acabam não compreendendo. A glória de Deus sempre se manifesta, mas nem todos conseguem visualizar aquilo que Deus está fazendo. Mas nessa noite, vem a receita quentinha do céu, para que você saia desse lugar na condição de ver, viver, sentir, presenciar, determinar e espalhar, porque a glória de Deus se derrame onde quer que você passe. Nós vamos pegar estas palavras, esta narrativa do apóstolo Paulo, e vamos trazer algumas ações que estavam acontecendo na vida de Davi. O último versículo que eu tive a honra de ministrar nesta casa de oração é o primeiro versículo que eu começo uma viagem nas asas do Espírito Santo nessa noite. É o seu armamento dele, sua Bíblia Sagrada. E eu te convido gentilmente a abrir a tua Bíblia, aleluia, no segundo livro do profeta Samuel, onde você vai entender porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Para que a glória desta nova casa venha se derramar sobre todos. Há um condicional humano, pastor. Eu preciso fazer algo para que eu veja, contemple, desfrute e ainda espalhe a glória de Deus, porque assim como Moisés, nós temos que resplandecer a glória do Pai, amém? Mas nós vamos aprender, na palavra não existe avivamento, não tem unção, não tem cura, não tem milagre, não tem prodígio, senão maravilha, se não tiver palavra de Deus. Amém, igreja? Então, daqui a pouco no sermão diga assim para ele: hoje
Deus vai mexer na tua intimidade. Pode gemer porque vai doer. Glória a Deus. Mas o Pai repreende aquele que ama, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos trazer 1 Coríntios 13:11 para 2 Samuel. Vamos, ao contrário dos que se dizem teólogos aí fora, que só o Novo Testamento deve ser feito menção, ou aqueles que dizem que foi inviolável, não tem mais que fazer menção. Vamos mostrar que o Espírito Santo é aquele que age de Gênesis a Apocalipse, o Alfa e o Ômega. Ele está aqui nessa noite. Você está comigo em 2 Samuel capítulo 12, em um momento muito conhecido da vida de Davi, rei de Israel. Você está comigo em uma narrativa que mostra a explicação daquilo que Paulo estava falando. Vocês estão me ouvindo falar de um Davi, não mais aquele pastor de ovelhas, mas o chefe da nação de Israel. Você está ouvindo falar nessa noite de Davi, aquele que estava à frente dos exércitos, ou que deveria estar. Vamos ler aqui, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, na Surimicã. Amada igreja, peço que você retroceda um capítulo, 2 Samuel capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Onde Davi ficou? Jerusalém. Eu quero trazer você para o contexto histórico dessa palavra. Davi deveria estar à frente do seu povo. Quando as tropas viam o seu rei à frente, um vigor, uma força, uma motivação tremenda vinha sobre eles. Mas aí eu quero enquadrar esse ato nas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos fala aqui: quando eu era menino. O apóstolo Paulo estava falando da condição de reconhecer as etapas da vida. Eu sabia quando eu era menino, e eu sei hoje que eu sou um homem na presença de Deus. Mas o homem de Deus se comportou como um menino. Vamos entrar numa psicologia infantil aqui para descobrir a ação de Davi. O menino, ele se comportou como um menino porque deveria estar à frente da tropa. Mas ali ele escolheu ficar em casa. Diga para o seu irmão: quem fica fora da presença não vive o mistério de estar na presença. Ele se comportou como um menino, foi irresponsável, colocou a obra, colocou aquilo que deveria ele cuidar na mão de outro. Você não deve, na Hassurimicai, para que você venha vivenciar a glória de Deus, você deve estar no lugar certo, na hora certa e na condição certa. Davi não se atentou, se comportou como um menino. E sabe que fase é essa? A fase onde nós não reconhecemos as nossas responsabilidades. Peraí, o pastor Denis falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Meu Deus! Só que eu estou indo lá, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, não arrepio nem com frio, não está acontecendo na minha casa, não acontece no trabalho. Sabe por quê? Porque muitas vezes não estamos da maneira e na responsabilidade a qual Deus nos chamou para estar. Você ficou quietinho, mas Deus está dizendo: eu estou te levando para ver a segunda glória. Ele só quer de nós que nos comportemos não mais como meninos, mas que possamos assumir as nossas responsabilidades. Eu ouvi um homem de Deus dizer nesse altar: ir para o monte, jejuar, orar, ler Bíblia, não é coisa de Deus, é coisa de homem. E aquilo que Davi deveria fazer na Rasteve, a Caraçai, era aquilo que nós temos que fazer hoje: estar onde Deus nos chamou. Se tu é pai, seja pai; se tu é marido, seja marido; se tu é filho, seja filho. Mas faça aquilo que Deus te chamou, porque onde você está é onde Deus quer revelar a sua glória. Aleluia! Ele estava se comportando como um menino. Quando eu era menino, falava como? Menino. Como? Menino. Vamos entender. Leia comigo 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 e 3. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, meu Deus, e andava passeando no terraço real, e viu no terraço real que se estava lavando, uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher formosa à sua vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Aqui é a segunda fase daquilo que
o apóstolo Paulo estava falando. Quando eu era menino, ou seja, quando eu me lembro que eu era menino, falava como menino, me comportava como menino, eu aprendo uma das fases que toda criança passa. É a fase do: o que é isso? Mãe, o que é isso? Pai, o que é isso? O que é isso? Isso e aquilo, isso. Ele estava se comportando como menino, não somente por estar fora do seu lugar e não ter responsabilidade, não conseguir identificar suas responsabilidades. Ele estava na fase do que é isso. E quando ficou sabendo que era aquilo, ainda continuou querendo aquilo que não deveria ter colocado a sua mão. Meu Deus! O que é isso? Tem crente curiosidade excessiva. Eu quero ver agora da segunda casa. Mas está gostoso que negócio ali. Fala, Deus. Não, mas eu conheço Bíblia, eu tenho ministério, eu tenho carteirinha de crente. Mas aquele negócio é diferente lá fora, hein? Como que é o nome? Babilônia. É lá mesmo. Há momentos que nós estamos tão distraídos com coisas que não é de Deus. E eu sou o primeiro a falar nessa noite: ai de nós pastores, se nós não começarmos a dar o testemunho desde o altar. Mas de nada adianta, o altar está buscando e a nave está desgovernada na série. Primeira psicologia infantil nos fala que menino não consegue reconhecer as suas responsabilidades. E a segunda nos diz que toda criança passa pela fase do que é isto. Mas ela passa, não fica. Tem para o teu irmão, ela passa. Ela tem que passar. Eu aprendo que o crente pode até passar, mas não pode ficar. E tem crente ainda querendo ver glória, distraído com aquilo que está lá fora. Diga para o teu irmão: deixa as coisas de menino para lá. Aleluia. Primeiro se comporta não sabendo a sua responsabilidade. Depois fica no: o que é isso? O que é isso? Mas nessa noite, quando nós olhamos, eu peço que você leia comigo nesse momento 2 Samuel, versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ele a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundícia. Então voltou a ela para a sua casa. Aqui eu aprendo a terceira fase de uma criança. Eu quero. Vamos passar para o pai, vamos. O que é aquilo? Eu quero. E o crente: eu quero isso, eu quero aquilo. E vem o capitalismo, e vem ali o consumismo. Eu estou querendo meu iPhone 4 sem moda, eu quero 5, não, agora saiu 6, eu quero 6. A TV de 40 não dá mais, tem que ser de 50. Que mistério, saiu a de 60, eu quero a de 60 polegadas. É a fase do tudo eu quero. Davi já sabia que aquilo não era para ele, mas além de não ver suas responsabilidades, além de ficar perguntando e querendo, distraído com aquilo que não era para distrair, depois ainda sabendo disso: eu quero, faço birrinho, eu quero. Querido, dá um catoco no seu irmão: só queira aquilo que edifica a tua casa. Aleluia. Você veja agora na segunda casa. Para de desejar aquilo que não edifica a tua casa. Disse o Senhor: não ponha coisas más diante dos vossos olhos. Eu estou aqui como um profeta do Senhor para que você veja a glória de Deus. Temos que crescer, tem que deixar as coisas de menino para trás. O ensinamento que eu tive com o apóstolo Paulo: eu tenho que reconhecer a fase da minha vida. Não posso mais ser menino. Mas além disso, eu tenho que passar as fases. Deixar o que é isso? A curiosidade excessiva. Deixar a fase do tudo eu quero, tem que ser do meu jeito. Mulheres que estão destruindo o seu casamento, não vem a glória, porque se o marido não tem dinheiro, em vez de orar para Deus prosperar, está reclamando, dizendo: nem pode me dar o que eu quero. Não, mas a minha mãe, eu não gosto da minha mãe. Por que você não gosta? Porque ela não me dá o que eu quero, eu quero. Não faz birrinha não, só dá glória e sinta a presença do Espírito Santo. Eu fico impressionado com a palavra do apóstolo Paulo. Ele falando de uma psicologia infantil, nos dá a receita de como experimentar a glória da segunda casa. Os feitos do Senhor aonde quer que nós passemos. E para que você continue comigo nesse raciocínio lindo, porque eu estou aqui para falar o que é bênção na tua vida. Quem sabe não é o que você quer ouvir, mas é o que vai mudar a tua vida. A Bíblia diz que ele disse assim, o apóstolo Paulo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino.
e discorria. A palavra discorrer significa expressar as ideias, seja de forma falada ou de forma escrita. Falar como criança. Muitas vezes criança não sabe o que fala. Filho, o que é isso? É uma mistura de gugu, dadá com dá, gugu e gudá. Mas ela está falando e você não está entendendo o mistério, mas ela está verbalizando. Há momentos que nós temos que entender o que estamos falando. Leia comigo nesse momento o capítulo 12 e versículo 13. Você está comigo ainda no decorrer desta narrativa, onde a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo impeliu o profeta Natan a alertar a Davi que tudo aquilo que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. Diga para o seu irmão, quando você erra, Deus sempre envia um mensageiro. Meu Deus. E o mais interessante é que o profeta Natan não chega batendo. Ele passa um algodãozinho. Sabe quando você vai tomar uma injeção e vem aquela enfermeira sorridente, simpática? Passa aquele algo que você fala, olha, ficou até geladinho, mas tem uma agulha vindo, meu Deus. Só que a agulha de Jeová sempre te traz o remédio, aleluia. Você está comigo? 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 13. Disse Natan a Davi, ou melhor, disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Agora avance um pouquinho, versículo 16, aleluia. E buscou Davi pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu ao 7º dia que morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Esse momento na Rassúbia Canerese, que você vê um pouco antes desse ato que aqui eu acabei de ler com você. A Bíblia diz que o profeta Natan chegou e contou uma parábola a ele. Davi, você que, como rei, em uma de suas funções você tem que julgar. Eu quero lhe contar uma história. E ele conta a história de um homem rico que tinha muitas posses, mas toma a única ovelha, falando de Batseba, a ovelha de Urias. E o interessante é que, meu Deus, dá um catuco no sermão e diz para ele: o crente sempre pega ar sem precisar. Sabe o que aconteceu, pastor Denis? Ele começa a se enfurecer em ouvir aquilo que ele tinha feito com Urias. E ele diz assim: então quer dizer que esse homem rico me toma a única posse daquele homem, eu não aceito, e como rei eu determino, ele tem que ser pego, ele tem que pagar pelo que ele fez, e eu digo mais, tem que quadriplicadamente restituir aquele homem. E começou a falar tudo o que ele achava. Aqui eu aprendo a 4ª fase da psicologia infantil do apóstolo Paulo. Criança fala impulsivamente, fala sem pensar, e quando fala muitas vezes se enrola no que fala. Você ficou em silêncio, mas Deus está te dando a receita para ver a glória de Deus. Aleluia. Não saia falando de qualquer jeito, não saia falando sem pensar. A Bíblia diz que muitas vezes o silêncio é a coroa do crente. O silêncio é o que honra o servo e a serva do Senhor. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te dando a receita de como ver a glória de Deus. Primeiro, assumindo as responsabilidades. Segundo, é quando eu e você, nós começamos a deixar a curiosidade excessiva, paramos de querer aquilo que não é para nós. E outra, pensamos antes de falar. Aquele que fala sem pensar, aquele que fala com Deus, ou melhor, age sem consultar a Deus, sempre sai envergonhado. Mas nessa noite, eu creio que você está entendendo o mistério. Deus quer que você deixe as coisas de menino, e você pense, fala com Ele, seja um Davi em outro momento que, antes de sair para a igreja, dizia: guarda a minha entrada, guarda a minha saída, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Em 2 Samuel 12, versículo 13 e 16, nos fala do momento que ele começou a orar, ele começou a pagar preço, ele começou a se colocar para ver verdadeiramente se Deus o perdoava e preservava a vida do menino. Porque quando Davi cometeu esse erro, o profeta Natan disse a ele: certamente o Senhor recolherá a criança, Narasai.
E nesse momento houve um despertamento. Diga para esse irmão que está ao teu lado: quando vem a adversidade, vem a oportunidade de mudar a história. Para ver agora da segunda casa. Aqui eu entendo por que o apóstolo Paulo estava dizendo que quando cheguei a ser homem, uma fase onde assumimos responsabilidades, onde assumimos os nossos erros, onde eu entendo que eu tenho que falar com Deus, aleluia, que eu preciso tomar uma atitude. A Bíblia nos conta que Davi pôs-se a orar, pôs-se a se humilhar, se colocou para ver se Deus mudava de ideia. Mas quando ele descobriu, a mandar a súbria, que o Senhor não respondeu a sua oração, ele permaneceu inabalável. O interessante nessa palavra é que nesse momento é a fase de assumir a consequência e reagir de forma positiva e espiritual. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta da tua casa, mas se você quer ver a glória de Deus, você tem que reagir, tem que ficar na presença dele, independente do que Deus responder. Tu tens que glorificar o soberano Deus. Aleluia. Todos querem ver a glória da segunda casa aqui, pastor Denis. Mas nós temos que deixar as coisas de menino para trás. Nós temos que assumir, querido, o Senhor diz que Ele não Ele não habita em templo impuro. Deus não deita remendo de pano novo em vestes velhas. Deus não deita vinho novo em odre velho. Nós temos que nos limpar, nós temos que fazer a nossa ação para ver a glória de Deus, aleluia. Eu estou falando com uma igreja adulta. Eu estou falando com uma igreja que quer ver a glória, não somente o movimento, porque o movimento agora, a oração, o milagre, o prodígio, isso não é maravilha, vem da palavra. Eu estou falando para você de um momento da vida de Davi que fez com que verdadeiramente todos vissem a glória de Deus. Alamando na súbia canderécia. Eu posso ver a glória de Deus essa noite. Para que nós possamos entender que fator é esse que nos faz ver a glória de Deus, leia comigo capítulo 20 a 23 do capítulo 12. Aleluia. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu das vestes e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então vindo à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isto que tu fizeste? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que morreu a criança, tu levantaste e comeste pão, manarassai. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Versículo 23, porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Sabe o que eu estou aprendendo nesse momento aqui? Tem crente chorando em cima do leite derramado. Toda criança chora quando o leite cai. Há momentos que perdemos coisas na nossa vida que não queríamos perder. Às vezes não são coisas físicas, são dons que o Senhor nos deu e nós enterramos, talentos enterrados. Cantava, não canto mais, orava, não oro mais, prego, não prego, pregava, não prego mais. Ou quem sabe, aquele emprego que eu tanto esperava foi-se embora, ou uma situação ou outra, mas independente, na subcanto, quando nós estamos numa estatura, numa condição de ver a glória de Deus, nós reconhecemos que independente, como dizia Abacuque, independente das circunstâncias, eu adorarei o Rei dos Reis, eu adorarei, alimento dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia. Você não pode mais perder tempo. Eu estou entendendo o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Quando cheguei a ser homem, quando assumi as responsabilidades, homem não tem tempo, chefe de família não tem tempo para ficar chorando. Ai, não está do jeito que eu quero, não tem na minha casa o que eu queria, não tem no meu casamento o que eu queria. Independente do que esteja acontecendo, eu prossigo para o alvo. Eu quero entrar na nova Jerusalém que desce do céu. Eu quero fazer acontecer. Quem sabe você não está conseguindo ver a glória que os outros veem, porque você está muito ocupado, perdendo tempo com aquilo que não volta mais. Deixa o velho para que o novo de Deus entre. Diga do teu irmão: solta o velho e deixa o novo de Deus entrar. Aleluia. Nós precisamos abrir espaço, irmãos. Para que a glória de Deus se estabeleça, nós temos que tomar uma postura de pessoas adultas.
Mas eu digo isso de maneira espiritual. Mas agora, para que você entenda, você já viu a fase do que é isso? Eu quero, está distraído. A fase de chorar em cima do leite derramado. A fase do deixar as coisas e verdadeiramente experimentar o que é de Deus. Mas eu quero te anunciar nessa noite, Alamanto, Narasai, aquilo que Deus me colocou para trazer para você. Você perguntou para o teu irmão do seu lado, da sua esquerda e direita, qual era o fator que determina nós conseguimos ver a glória de Deus. E você vai descobrir isso agora comigo na palavra. Aleluia! Leia comigo 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 24. Aquele menino, ou seja, aquele homem que estava se comportando como um menino, agora começa a ter atitudes de homem. E quando nós nos colocamos em uma postura madura, conseguimos observar melhor as coisas de Deus. Alamanto Narasai. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Samuel capítulo 12 e versículo 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o Senhor o amou. Eu quero dizer para vocês, se preparem nessa noite. Existe um fator que nos faz ver a glória de Deus. E ele acontece nesse exato ponto da vida de Davi. Vamos ler pela última vez o que o apóstolo Paulo havia dito. Quando eu era menino, falava como? Menino. Sentia como? Menino. Discorria como? Menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Diga para o seu irmão, é momento de acabar com as coisas de menino. Aquele homem que começou deixando o reino, colocando na mão de outro, fazendo coisa errada, agora toma a sua postura, entende a soberania de Deus, além de estar maduro espiritualmente, além de estar na condição de administrar as suas emoções, assume o papel de homem da casa, consola a mulher, coloca a casa em ordem, deixa tudo preparado, e não imaginava, Narasai, e aqui eu revelo para você, aquilo que o Espírito Santo me trouxe nessa noite. Existem coisas em nossas vidas que nós estamos de olhos fixos, como aquele homem à beira do tanque de Betesda. Veio Jesus e perguntou a ele: queres ser curado? E ele estava olhando fixo para onde? Para o tanque de Betesda. Ele estava olhando para o tanque. A tradição falava que era assim, a cultura dizia que era assim, a história dizia que era assim. E ele olhando para o tanque, de repente sente uma batidinha. Queres ser curado? Só um minutinho que eu estou vendo se a água vai mexer. Não, eu perguntei para você: queres ser curado? Eu estou olhando, só eu vou olhar o tanque. Senhor, não tem que me coloque no tanque. Quando a água agitada vem um e pula à minha frente. Jesus não perguntou se ele queria que colocasse na água. Jesus perguntou: queres tu ser curado? Olha! Estamos olhando para aquilo que Deus nos está mostrando. Ele olhava para aquele menino, aquela criança que estava doente, e achava que ali viria a glória, o reconhecimento do seu reino. Ele olhava para aquele menino que Deus levou, e olhava dizendo: quem sabe, meus sonhos estão morrendo, aquilo que eu tinha expectativa estava morrendo. Eu quero que você traga para a tua vida espiritual nessa noite. Quantas coisas você queria e não aconteceu, quantos sonhos que surgiram no teu coração e esses sonhos morreram. É momento de você dar espaço para o novo de Deus, porque quando Laia sai, quando ele começa a ter atitude de homem, quando ele assume o controle da casa, Deus envia Salomão. E eu não te preciso dizer quem é aquele que construiu o templo em Jerusalém. Aí vem o mistério. Nós temos que tirar os olhos daquilo que já morreu, aquilo que foi-se, aquilo que Deus decretou morte, e experimentar novidade de vida em Cristo Jesus. Você está debaixo de um ministério que está orando, pagando preço para que a glória desta casa seja maior do que a primeira. Mas para isso acontecer na tua vida, tem que deixar as coisas de menino para trás. Tem que deixar o comportamento, o egoísmo, a excessividade na curiosidade. Tem que deixar aquele comportamento infantil e tomar uma posição e comportamento de homens e mulheres de Deus. E eu sei que eu estou falando com o povo de Deus nessa manhã. O Senhor me trouxe aqui para dizer: se você quer viver o novo de Deus, se você quer ver a glória do Senhor e todos os feitos dele, tu tens que entrar numa posição de maturidade espiritual. Glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés nessa noite.
Maturidade. A palavra maturidade significa efeito ou circunstância de pessoa que chegou à fase adulta, que tem um reto comportamento, um reto ato, uma reta moral, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa como Davi naquela fase da vida, assume a casa, assume a esposa, assume o reino. Estou na posição, estou na condição, esqueci o velho e eu estou pronto para o novo de Deus. Aleluia. Se você quer ver a glória de Deus, deixa as coisas de menino para trás. Não chore sobre o leite derramado, não chore sobre o doce que caiu no chão, não chore, não faça birra para Jesus. Glória a Jesus. Deus não vai remendar a tua vida. Deus quer que você jogue fora o velho, porque Ele faz novas. Todas as coisas. Eu pedi para aquela irmã que estava aqui louvando, o penúltimo louvor, já está sabendo do mistério aí. Aleluia. E nesse momento, eu quero convidar você que estava chorando sobre o leite derramado, você que estava falando como menino, você que estava, não quero, vou fazer birrinha, estou bravo, Jesus, o Senhor não responde a minha oração, não vou para a igreja, não vou falar com o pastor coisa nenhuma, não vou para o monte, não vou dobrar joelho, não vou obedecer a liderança, porque eu sou menino. É noite de você vir aqui à frente. É noite de você que verdadeiramente quer tomar uma posição de conserto. Eu quero abrir os olhos, eu quero ser como Saulo, eu quero que caia as escamas, para que até meu nome mude, para que o novo mude, para que eu possa ver a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Você que nessa noite ouviu Deus falar contigo, e eu prometi para o pastor que ia ser conciso, rápido, para que me chamasse de novo. Você que entendeu Deus falando contigo nessa noite, que muitas vezes você está nessa miséria espiritual, com esta paralisia espiritual, com esse atrofiamento dos teus membros espirituais, porque está perdendo tempo e não cuida mais do corpo de Cristo. A glória da segunda casa se vê quando nos comportamos como homens e mulheres de Deus. Como criança, Deus só quer uma coisa: coração, sentimento. Só quer a pureza. Deixai-me a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Aleluia. Dos tais, não dos que se comportam como os tais, mas aqueles que vivem o coração de uma criança. Cadê aquela irmã abençoada? Aleluia. Pode soltar o louvor bem na unção aí, querido. Eu quero entrar num ato profético aqui. A irmã vai estar no manto cantando, louvando a Deus, adorando, porque este louvor foi a testificação da palavra. Volta por cima. Vou deixar as coisas velhas para trás. Tem alguém nessa noite que quer uma mudança total na sua vida, quer deixar o que era de menino para trás? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. E eu não vou ficar insistindo, porque eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Enquanto ela louva, enquanto ela está louvando, Senhor, este é o tempo de dar a volta por cima. Quem pedirá o agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Olha para mim, já julgando meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural. O Deus que dá valor a quem o mundo humilhou. É o Deus de uma virada em minha vida brilhou. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira um alvo de quem queira acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem pedirá o agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima.
se ver a glória depois de ter uma maturidade espiritual. Só se alcança a maturidade espiritual onde um homem, ou melhor, onde um menino, onde uma menina assume a responsabilidade do que fez. Para de jogar nas costas dos outros. Entra no mistério de adoração. Entra na humilhação. Entra na dependência. Assume as responsabilidades. Para de chorar o que se perdeu. Entra na casa de cabeça erguida. E o novo de Deus segue. O Senhor ministrava no meu coração que está esparramando brasas vivas no altar dele aqui hoje. Mas só vai sentir debaixo do pé a quem tiver maduro, quem tiver na estatura do varão perfeito, quem está na estatura do varão perfeito, quem quer crescer, quem vem pra cima, vai. Senhor Deus eterno Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Eremanto Narasúbia, pode baixar o TV um pouquinho, aleluia, Eremanto Narasai, o avivamento não vem somente através do barulho, como disse o pastor. Não vem somente em ações que nós achamos que são espirituais. Ela vem debaixo da palavra. Deus, para aqui nessa noite, não depende de pastor Douglas, não depende de pastor Denis, depende daquele que te trouxe aqui e quer te fazer uma nova criatura. Eu perguntei às pessoas que viessem à frente, somente quem quer deixar a menina e o menino para trás, porque Deus quer falar com homens e mulheres nessa noite. Igreja do Senhor, estenda suas mãos para cá. Iricanto lava fácia. Pastor Denis, homens e mulheres, verão a glória de Deus, porque estarão na estatura de Canerécia, na busca da estatura do varão perfeito, Orerécia. E quando o Naga súbia, o Senhor determinar curas, sinais, prodígios, maravilhas, homens e mulheres maduros vivenciarão aquilo que foi ministrado, porque a cara e a sai estão na condição de viver a glória de Deus. Senhor Deus eterno Pai, como profeta do Senhor nesta noite, e eu sei que tu nunca me deixas envergonhado, porque não depende de mim, depende só do teu nome. Em nome de Jesus o Cristo, comece a sentir aí, ó, viranda sai, adentrará esta casa de oração, um vento suave, ne canta lá e sébia, e mandar recanto lá sai, e começará a levar os meninos embora, repandar sai, solta a mão do menino, solta a mão da menina, fica de pé homem, fica de pé mulher, na laga súbia, andai a Márcia, em nome de Jesus Cristo. Onde havia uma ferida na alma, um aprisionamento, aquilo, Senhor, que estava deixando o teu povo distraído, recalaçai. Esse homem, essa mulher que não consegue assumir o controle do lar. Esse homem, essa mulher que não consegue orar mais como orava, porque está distraído com a Babilônia, está distraído com os tempos ali, Senhor, que ficava no Egito. Ela saiu do Egito, ele saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu dela. Olha aí o Espírito Santo soprando de uma maneira suave. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá liberdade aí, querido. Ele quer falar com você. É você que tem que falar com ele nessa noite. Não é, não? Homem ora sozinho. Mulher ora sozinho. Olha aí, ó. Olha aí, vem o Espírito Santo. Tem gente dando liberdade. Tem homem aqui. Tem mulher aqui. Tem homem aqui. Tem mulher aqui. Vai dando liberdade nessa noite. Vai dizendo para ele aquilo que era coisa de menina, ele não quer ouvir mais. Ele quer ouvir a ação do homem. Aramando, ela sai. Estepa, velha, sai. Limandara, sai, merece. Aquela jovem lá atrás. Isso. E que barulho, não, Jesus. Igreja do Senhor, estenda suas mãos para cá. Esse povo que está aqui na frente veio porque quer uma mudança com o Senhor. Pode chegar aqui, barulho. Lamanarassubi. Não perca a fiação, não. Fala com ele, que é o meu voz. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus eterno Pai, Xeremandagaçai, eu te glorifico porque o Senhor está revelando a esta mulher nesta noite a condição de lei da Lamiacai, reconhecer o movimento de Deus através dos olhos, não mais de uma menina, não mais de alguém inocente, mas de uma mulher de Deus, uma varoa, Arabacaia Súbia. Pai, Emmanuel Galácia,
Segundo o poder da tua palavra, eu ministro sobre a vida dessa mulher nessa noite. Receba aí, ó, em nome de Jesus, o toque do Espírito Santo, do alto da tua cabeça, a planta de teus pés. Está o Senhor trabalhando nas tuas emoções. Está o Senhor trabalhando naquilo que te prendia e não deixava você ver a glória dele. Para tu saber que é Deus falando contigo. Havia momentos que você via tantas pessoas sentindo a glória de Deus e você se perguntava: por que eu não estou sentindo isso? Por que eu não estou experimentando isso? O Senhor está dizendo: é porque tu estavas olhando como menina, Caiaçúria. Mas hoje eu te dou a condição de experimentar um sentimento de mulher que não tem mistura e mácula de homem, mas vem do alto. Ó, receba aí, ó, o toque do Espírito Santo nas tuas emoções. Desfruta da ação do Espírito Santo, ó. Mais decandé, surimi canderai açúcar. Olha aí o Senhor trabalhando dentro das suas emoções. E eu ouvi o profeta dizendo: Deus trabalha de dentro para fora no vaso, ó. A partir deste dia, tu não verás mais a obra como uma menina, mas como uma varoa, buscando a estatura perfeita do varão, em nome de Jesus. Assim te diz o Senhor, amém? Você pode aplaudir Jesus? E se eles vão para cá e ler sobre esta questão, todos vocês vieram aqui à frente. Vem cá. O pastor nunca mais me chama, aí. Meu Deus. Lamando na saia. Pode baixar um pouquinho o fundo, varão. A palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. O Senhor tem noção da quantidade de homens e mulheres que vão para suas casas nessa noite? Criança não tem muita memória, mas homens têm prazer em resgatar aquilo que edifica. Aleluia. Senhor Deus eterno Pai, estes homens e mulheres vieram aqui à frente para que haja uma mudança na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida, quem sabe até política, digamos assim, na administração dos sentimentos, no meio social, no meio profissional. E eu quero pedir ao Senhor, este homem, esta mulher que não prosperava, porque andava como menino, falava como menino, sentia, explicava, discorria como menino, a partir de hoje, sai desta casa de oração como uma mulher, um homem de Deus, que vivenciará, em nome de Jesus, a glória do Senhor para todos sempre, sobre cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Isso. Se tu soubesse o que essa semente vai frutificar nos corações essa noite, eu ministro sobre esta igreja maturidade espiritual, uma estatura de viver o sobrenatural de Deus. Homem e mulher, não perde oportunidade, não esquece o que Deus faz, fica no lugar certo, fala da maneira certa, sente da maneira certa, experimenta, glorifica. Prudência é o que segue, Ramanaya canto. E a partir de hoje, esta casa de oração existe e vive um divisor de águas, porque a maturidade do Senhor se estabelece sobre este lugar, em nome de Jesus, o Cristo. E você que concorda e crê nessa palavra, aplauda o Rei dos Reis nessa noite. Aleluia. Eu quero passar o microfone e quero dizer, amada igreja, estejam atentos para os fatos que irão ocorrer dentro desta casa de oração. Aleluia. Muitos testemunhos não chegaram ao altar, porque meninos desfrutaram da bênção, comeram o doce que estava dentro do pacote e jogaram a embalagem fora. Mas a partir de hoje, segundo os feitos do Senhor neste lugar, homens e mulheres precisam falar o que Deus fez. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus, eu agradeço a vida por mim. Jesus pode ser melhor. Vai embora com essa palavra ardendo dentro do seu. E menino dá trabalho, hein? Eu tô com um em casa que, meu Deus do céu.
gritando aí, ó. Hoje a gente está conversando, ele está lá fora andando na rua. Eu falei, meu Deus, aí as coisas de menino, volta pra dentro, rapaz. O carro te pega aí fora, ele meninão andando. Tranquilo. Mas se você larga as coisas de meninos e verdadeiramente receba de Deus, tenha recebido de Deus maturidade, porque a obra é grande. Glória a Deus. Já disse e vou repetir. Aqueles que não entenderam o mover de Deus vão ficar para trás. E nós não queremos que você fique para trás. Nós queremos que você ande conosco. Nós queremos que você transite no mover da glória conosco. Quem está ligado comigo, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Cadê aquele envelope que estava aqui? O Senhor está me incomodando para fazer algo aqui na direção dele. Aleluia. Sem ser envelope de dízimo, oferta de gratidão. Eu tenho uns avisos para dar aqui. Oh, maravilha. Né? E o aviso vai falar de coisa de menino, né? Você vai largar esse negócio de menino, né? E vai ficar homem e mulher de Deus. Amém? Mas antes de eu dar os avisos, eu quero perguntar se tem alguém, né? Pode ficar aqui, do meu lado aqui. Se tem alguém que até domingo quer pegar o envelope para trazer uma oferta de gratidão a Deus por todos os feitos que Ele tem feito na sua vida. Se você quiser levar o envelope, você vai levantar a mão e o cooperador Oséias vai aí levar o envelope para você. Ah, pastor, estou pagando a bênção? Não, irmão, que Deus vai para você. Você pode pegar o seu salário inteiro, do ano inteiro, da vida inteira, nunca vai pagar o que Deus faz e fez pela tua vida. Você só vai demonstrar para Ele que você é grato pela mesa que Ele põe, pelos livramentos, pelas portas abertas, por esta festa, né, que hoje é o 7º dia de caminhada, 4º da inauguração, mais 7 dias de culto. Nós estamos aqui, rompendo diante de Deus. Tem alguém? Levanta a mão. Aqui. Irmã disse lá atrás. Tem mais alguém? Só dá um sinal com a sua mão. Pastor, quanto que eu vou trazer nesse envelope? É aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Se Ele colocar R$5, será R$5. Se Ele colocar R$2, será R$2. Se Ele colocar 50. Se Ele colocar 100, é aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Tem mais alguém que entende, que é grato a Deus e quer externar a Deus a gratidão por meio de uma oferta alçada? Tem mais alguém? Se não tiver, eu vou aqui. Tem ali também, né? Passou nisso? Já, aleluia. Ele está ligado. Tem mais alguém? Eu estou insistindo que o Espírito Senhor também tem mais 2 pessoas. E Deus tem mistério com essa oferta de gratidão. Cadê as 2 pessoas? Um ali, 2 aqui, tem um terceiro lá atrás. Não tem mais ninguém? Não tem valor, é aquilo que você entender que você está sendo grato a Deus. Amém? Amém. Palma linda para Jesus.